Dando continuidade ao projeto Civismo do Instituto Sagres, pelo qual nós pretendemos resgatar feitos da nossa história, heróis da nossa história, de modo a fortalecer a autoestima do povo brasileiro, tão necessário nos dias de hoje, e isso seja feito. Então, dentro do projeto Civismo do Instituto, nós vamos falar hoje sobre a Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Vamos falar também em outras gravações sobre vários episódios da Força Expedicionária, particularmente Monte Castelo, que foi o Triunfo da Honra e que se comemora agora, dia 21 de fevereiro, 76 anos de sua conquista. Vamos falar também do combate de Montese, muito importante, o combate mais sangrento da Força Expedicionária Brasileira. E hoje vamos falar sobre o Triunfo da Honra, em Monte Castelo, que sofreu, uns dizem 3, outros 4 ataques sem êxito, para então, no dia 21 de fevereiro, se concretizar a conquista daquela elevação. Portanto, é o triunfo da honra da Força Expedicionária Brasileira, do Exército Brasileiro, de nossas Forças Armadas e do povo brasileiro. A Força Expedicionária Brasileira deu ao país a visão da grandeza e da posição que ele deveria ocupar, né, no cenário global. Foi a semente da projeção do Brasil. Então, dentro dessa ideia, nós estamos hoje começando a falar sobre o ataque a Monte Castelo para, no prosseguimento, falarmos sobre Montese. E aí está, então, um cenário daquilo que nós vamos descrever, né? A grandeza do Brasil, o nascimento da grandeza do Brasil no cenário global, em função do triunfo de Monte Castelo, Montese, Fornovo e outros da Força Expedicionária Brasileira. Em síntese, o triunfo da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. A Força Expedicionária chegou na Itália em julho de 1944. E teve seu batismo de fogo em 16 de setembro daquele ano. O norte da Itália, uma área industrial, portanto, importante para o esforço de guerra alemão, ele estava de posse da Wehrmacht. E era também, além de sua importância industrial, era também uma proteção, ali estando de posse do exército alemão, uma proteção aos Alpes austríacos que dariam acesso ao sul da Alemanha. Também, se em uma eventual negociação de paz, o norte da Itália estivesse de posse da Alemanha, seria um trunfo importante nas negociações. As forças aliadas na Itália se distribuíam assim. A leste estava o exército britânico. Do centro para o oeste estava o exército americano, ao qual estava integrada a Força Expedicionária Brasileira. E as operações da Força Expedicionária Brasileira começaram ao norte de Roma, após a conquista de Roma. Na guerra, o início é sempre difícil para todos os exércitos. Temos exemplos da derrota de ingleses e franceses em Dunkerque, em que tiveram que fazer a evacuação de 300 mil combatentes cercados pelos alemães. Tivemos, nos Estados Unidos, o desastre em Passo Casserini, que vamos falar mais adiante, no batismo de fogo do exército americano na Segunda Guerra Mundial, em 1943. Temos as derrotas em 1951 do exército americano e dos Marines, do Corpo de Fuzileiros Navais norte-americano, na Guerra da Coreia, quando enfrentaram o experiente exército da Coreia do Norte e reforçado pelo exército chinês. Experiente porque vinham de uma guerra interna na China entre Mao Tse-tung e Chiang Kai-shek, entre os comunistas e os nacionalistas. E temos a Força Expedicionária Brasileira, que também teve alguns insucessos no início das operações, mas o valor não se dobra e a febre mostrou isso para todos nós. O batismo de fogo do Exército dos Estados Unidos no norte da África. Em fevereiro de 1943, tropas inexperientes dos Estados Unidos sofreram uma severa derrota para o experiente Afrika Korps do Exército Alemão, a comando do general Rommel. Isso aconteceu na Tunísia, em Passo Casserini. E vejam o que disse o general inglês, general Alexander, sobre a atuação do Exército americano em Passo Casserini. Claro, tinha sempre uma picuinha entre os ingleses e os americanos. E muito dessa picuinha está refletida nesse comentário do general Alexander. Disse ele, quanto ao exército americano: eles não sabem cumprir suas tarefas como soldados, do general ao soldado raso. Stephen Ambrose, escritor americano, ele disse: os homens tinham corrido, os generais entraram em pânico. Então, essa é uma observação, né, de quem não tem, eu diria, o conhecimento, a experiência, o conhecimento das coisas como aconteceram,
como foi o caso do general Eisenhower, que era o comandante do exército norte-americano nas operações no norte da África. Assim ele se expressou, e tudo isso que eu vou dizer aqui, que os senhores estão vendo, isso se aplica exatamente também à Força Expedicionária Brasileira. Diz o general Eisenhower quanto ao insucesso em Passo Casserini, que foi revertido poucos meses depois. Foi a inexperiência, particularmente dos comandantes. As divisões não foram beneficiadas com programa de treinamento intensivo. A FEB também não foi. Permaneceram separadas do armamento e de grande parte do equipamento por longo período. A FEB só recebeu quase todo o armamento e equipamento quando já chegou na Itália, prestes a entrar em operações. Os comandantes e as tropas evidenciaram os efeitos dessa anomalia. Embora não lhes faltassem coragem e caráter, sua eficiência inicial não se compara com a demonstrada após um ano de treinamento ou, no caso da FEB, após alguns meses, 2 meses em operações. A mesma coisa que aconteceu em Passo Casserini na Segunda Guerra Mundial se repetiu no início da Guerra da Coreia, porque os Estados Unidos, terminada a Segunda Guerra Mundial, o Exército dispensou os veteranos. O Corpo de Fuzileiros Navais americano não dispensou seus veteranos. Então, quando começou a Guerra da Coreia, em 1951, o exército norte-coreano, que vinha de uma guerra contra o Chiang Kai-shek, aliado do exército chinês, ele teve retumbantes vitórias, inclusive houve debandada, retraimento desorganizado das forças, particularmente do exército americano, que eram inexperientes e constituídas, grande parte, a sua grande maioria, por recrutas. As mesmas derrotas foram infligidas pelo exército norte-coreano aos fuzileiros navais, só que eles retraíram, né, foram para a retaguarda, mas organizadamente. Então, para verem o que é a diferença entre um veterano em combate e uma força inexperiente. As mesmas dificuldades teve a FEB nos primeiros combates na Itália. Agora, não são só soldados inexperientes que colhem derrotas em campanha. Veteranos também perdem. Guerra não é videogame. Vou falar aqui sobre o desembarque e Batalha de Anzio. Visto aquela figura à direita, abaixo, onde está a LG, é a linha Gustav. Aquela linha de alturas estava defendida pelo exército alemão e os aliados não conseguiam ultrapassá-la. Decidiram, então, fazer um desembarque anfíbio à retaguarda da linha Gustav para abrir o acesso a Roma, ali naquela linha azul com as setinhas azuis também. Só que os alemães conseguiram bloquear aquela cabeça de ponte, né? Aquela cabeça de ponte foi bloqueada durante 4 meses. O atraso no rompimento da linha gótica, que não foi só da FEB, foi de todo o exército aliado, levou 2 meses e meio. Então, ali, os alemães conseguiram bloquear durante 4 meses aquela tentativa de desbordamento da linha Gustav. Então, de 22 de janeiro a 24 de maio de 1944, houve essas operações em Anzio. A operação falhou em seus objetivos, que eram flanquear a linha Gustav, aquela LG lá na frente, retomar a mobilidade e acelerar a captura de Roma, que só aconteceu em 6 de junho de 1944. Os aliados foram detidos na cabeça de praia por 4 meses. Vejam o que diz em carta o general Eisenhower, é o general Marshall, que era o chefe do Estado-Maior-Geral dos Estados Unidos, no livro O Alvorecer de um Exército, de Rick Atkinson. Até o italiano defendendo um país montanhoso é muito difícil de expulsar. E o alemão é um problema real. A luta na Tunísia, lá no Passo Casserini, parece oferecer uma boa indicação do que podemos esperar quando encontrarmos o alemão em posições defensivas onde o terreno é favorável a ele. E a Itália é um terreno com várias linhas em profundidade, desde a ponta da bota, né, até o norte, várias linhas de altura em profundidade que facilitam em muito a defesa. Vamos ver então o roteiro da FEB para nos situarmos em Monte Castelo. A Força Expedicionária Brasileira, veja ali embaixo, ela estava integrando o 4º Corpo de Exército dos Estados Unidos com mais 3 divisões norte-americanas. Que esse 4º Corpo de Exército integrava o 5º Exército de Campanha, que tinha um outro Corpo de Exército, que era o 2º Corpo de Exército, aquele mais à direita. A missão a que se propunha o 5º Exército de Campanha era conquistar Bolonha antes do Natal de 1944, o que não conseguiu, só foi conseguir em abril de 1945. Vamos ver, então, o roteiro da FEB. Ali, à esquerda e abaixo, nas elipses vermelhas, nós temos os primeiros êxitos da FEB, que foram nas posições avançadas, posições de retardamento, posições de vigilância,
que defendiam a linha gótica, que é aquela linha em azul, que é a primeira linha de altura nos Montes Apeninos. Os Montes Apeninos, uma excelente posição para defender. Tinha uma primeira linha, que está em azul, que era a linha gótica, onde se destacam Belvedere, Monte Castelo e Castelnovo, sendo Monte Castelo e Castelnovo objetivos da FEB e Belvedere objetivo de uma divisão americana. A retaguarda, ainda nos Montes Apeninos, uma segunda linha de defesa, a linha Gengis Khan, onde está Montese, Zoca e Tula. Após romper a linha gótica, que é a linha azul, e a linha Gengis Khan, estaria rompida a posição defensiva dos Montes Apeninos e a FEB poderia entrar em êxito ao longo do Vale do Rio do Pó, como assim aconteceu, recebendo a missão de fazer contato com as forças aliadas que combatiam no sul da França. No caminho, nesse aproveitamento do êxito até o sul da França, a FEB bloqueou a tentativa de retirada para os Alpes, para continuar a defesa nos Alpes, de uma divisão alemã. A 148ª Divisão Alemã foi bloqueada, houve combate e ela foi, então, ela aceitou a rendição e foi a primeira vez que uma divisão da Wehrmacht se rendeu a uma força aliada. E foi exatamente a Força Expedicionária Brasileira. É que aí a cobra estava fumando. Vamos ver, então, o seguinte. Os Apeninos, os Montes Apeninos, foram a grande batalha da FEB, ou ali se deu a grande batalha da FEB. Batalhas duram semanas e meses. São constituídas de sucessivos combates com avanços, recuos, paradas temporárias. E é isso que aconteceu nos Montes Apeninos. Monte Castelo era um ponto forte na linha gótica, a primeira linha de defesa dos Montes Apeninos. E foi um dos duros combates para rompê-la, como foi Castelnovo, como foi Zoca, como foi Montese também. Castelnovo, a leste de Monte Castelo, caiu em 5 de março de 1945. Monte Castelo, 21 de fevereiro, Castelnovo, 1945, completando o rompimento da linha gótica, mas ainda tinha mais uma linha de defesa nos Apeninos, que era a linha Gengis Khan. Prosseguindo, vejam a topografia à esquerda de Monte Castelo, da região de Monte Castelo. Essa era a área de operações da FEB. Vejam que o defensor de posições elevadas ele tem uma vantagem muito grande sobre o atacante. Na direita, o prosseguimento aí Montese já na linha mais a retaguarda, que é a linha Gengis Khan. Veja o que diz no livro Monte Cassino o coronel Rudolf Bommler, que era comandante de um regimento da 1ª Divisão Paraquedista Alemã. Não confundir Monte Cassino com Monte Castelo. Monte Cassino foi um combate que houve antes de Monte Castelo, e a FEB ainda não tinha chegado na Itália. Ele está se referindo a Monte Castelo, ou a FEB. Sabe-se que não é fácil para uma tropa não acostumada ao combate ter de lutar contra veteranos experientes, como as divisões e regimentos alemães na Itália. O soldado brasileiro, no entanto, mostrou extrema boa vontade e satisfação, demonstrando, juntamente com seus oficiais, um grande desejo de lutar. Esse é um oficial alemão que estava em combate e que conheceu a FEB. Esse livro não foi procurado por pessoas que escreveram sobre a FEB e só foram procurar os pontos negativos. Então, a linha de alturas da linha gótica, primeira linha de defesa dos Apeninos, na frente da FEB tinha Monte Castelo, está ali MC, e Castelnovo, está C. Belvedere, à esquerda, e que em vermelho, era objetivo da força americana. No combate em Monte Castelo, ao longo desses 2 meses e meio, nós tivemos 423 baixas e os alemães tiveram 1.500 baixas. Ali à direita, como é Monte Castelo hoje, naquela época, no inverno, em 1945, como ele estava, e ali abaixo nós vamos falar muito no Batalhão Verde, vamos chamar assim, no 1º Batalhão do Regimento Sampaio, comandado pelo Major Uzeda, que é aquele mais baixinho ali na frente de 3 que estão em pé atrás dele. E ali, ajoelhado e cumprimentando o cachorro, está meu pai, Tenente Paiva, veterano da Força Expedicionária Brasileira do Regimento Sampaio, que pertencia ao batalhão do Major Uzeda, o 1º Batalhão do Regimento Sampaio. Nós vamos falar muito dele adiante. Monte Castelo resistiu a 3 ataques, ou 4 ataques, porque tem gente que considera que o ataque de 24 de novembro é o mesmo do dia 25 de novembro. Então, 3 ou 4 ataques. Nesses ataques, em novembro, 24 e 25 de novembro, o comando era da tropa era americano, havia tropa americana e tropa brasileira. Em 29 de novembro e 12 de dezembro, aí já os ataques estavam a comando da FEB, com tropa predominantemente da FEB e algum apoio de carro de combate
do exército americano. Vejam, abaixo, né, desse texto, nós temos ali Monte Castelo, Mazancana, que foi objetivo dos ataques da tropa americana, e à direita, Monte Castelo. Foram ataques frontais. Ataque frontal, ele normalmente só tem êxito quando a diferença de efetivo e de poder de combate é muito grande. Se não é, tem-se que procurar um desbordamento, uma manobra de flanco para pegar o inimigo onde ele é mais fraco, ou para romper a posição inimiga onde ele for mais fraco. E aí não foi assim. Foram 2 ataques frontais que eles, se tiver êxito, são muito mais rápidos do que uma manobra de flanco. E ali à direita, mais um detalhe sobre a topografia do terreno onde ocorreram esses ataques. O alemão lá em cima. Para os senhores civis terem uma ideia, nós vamos falar aqui em regimentos. Regimentos têm um efetivo de 3.000 homens cada regimento. Cada regimento tem 3 batalhões, com efetivo de 800 homens por batalhão, cerca de. Cada batalhão tem 5 companhias, e as companhias têm um efetivo entre 150 e 200 combatentes. Cada companhia tem 4 pelotões, e esses pelotões têm efetivo de cerca de 40 homens. Naquela época tinha um efetivo de cerca de 40 homens, hoje um pouco menos. E cada pelotão, 3 grupos de combate, que são comandados por sargentos, com o efetivo de 10 homens em cada grupo de combate. Prosseguindo, gravem esses nomes. Veja ali naquela linha vermelha, abaixo da linha vermelha estavam os aliados, a tropa americana e a FEB. Acima da linha vermelha estava a Wehrmacht, né? E gravem esses nomes, particularmente Belvedere, Mazancana, e agora esses que estão sublinhados, Fornace, 1027, 875, 1036, 930, e, logicamente, Monte Castelo, e com alguma importância, mas menos importância, La Torraça, que foi objetivo da Força Americana, Monte Castelo era brasileira, a Betaia também, e La Serra. Vamos agora, então, prosseguindo, ver que tipo de posições os alemães tinham. Então, ali em Monte Castelo, La Torraça, a Betaia, eram trincheiras, como estão ali nas figuras abaixo. São posições defensivas continuadas, né? Em linha sinuosa, aproveitando as dobras do terreno de onde mais seja fácil defender, né? E ali, naquelas, tipo a estrela, né, com o fundo vermelho, estão posições de casa-mata. São posições com pouco efetivo, mas com muito bom armamento, que ficam em posições elevadas, dominando vias de acesso, de modo a impedir que elas sejam utilizadas pelo atacante. Em terreno montanhoso, isso acontece muito, posições fortificadas adiantadas em relação às posições principais. O inimigo em terreno montanhoso, e vejam lá à direita como eram os Apeninos, ele tem condições de defender com uma força reduzida. Normalmente em terreno montanhoso, pelo menos no meu tempo, né, 1 defendia contra 6, né? Ainda mais sendo um exército aguerrido, equipado, experiente, adestrado e considerado pelos aliados, como era o exército alemão, o mais profissional do mundo. As condições climáticas em novembro e dezembro, elas dificultavam muito os apoios que davam um diferencial para os aliados, particularmente o apoio aéreo, que a Luftwaffe alemã estava muito fraca já aí. Mas nós não tivemos um bom apoio aéreo, tendo em vista as condições climáticas. E a lama dificultava o apoio de carros de combate com grande participação. O comando aliado, portanto, avaliou mal o valor defensivo do terreno, o poder de combate, particularmente efetivo, necessário para derrotar esse inimigo, muito bem alojado no terreno, e optou por um ataque frontal que, se não tiver uma diferença de efetivo muito grande, ainda mais em terreno montanhoso, tem muita dificuldade de obter sucesso. A ofensiva anglo-americana, vejam na figura lá abaixo, né, contra Bolonha, já tinha sido detida na própria linha gótica, né? E o início do inverno indicava a necessidade de uma parada temporária para esperar o fim da estação invernal e começar a retomar as operações ofensivas. Então, a tentativa de rompimento em Monte Castelo, Belvedere e La Serra foi, digamos assim, precipitada, né? Tendo em vista essa situação. O próprio general Mascarenhas de Moraes, comandante da FEB, ele dizia que o efetivo de ataque ponderava junto ao comando aliado que era insuficiente, mas tinha que cumprir ordens. Veja ali na figura à direita, Mazancana, em 28 de novembro, estava de posse da força americana, que tinha nos ataques de 24 e 25 conquistado Mazancana. Mas em 28 de novembro, ela recebeu um contra-ataque, está ali a seta vermelha, do alemão, e foi obrigada a abandonar aquela posição. E quando nós atacamos em 29 de novembro e 12 de dezembro, está ali a seta verde, o alemão estava em Mazancana batendo o nosso flanco, ou seja, nós atacamos recebendo fogo de frente e fogo de flanco.
No ataque de 29 de novembro, que foi feito pelo Regimento Sampaio, o adestramento, que ainda não tinha se concluído, só tinha 1 mês e meio de adestramento, foi interrompido, quando era para ser 4. Foi interrompido com 1 mês e meio, e o Regimento Sampaio recebeu a missão de fazer o ataque no dia 29 de novembro. Estava lá a retaguarda. Meu pai participou desse ataque de 29 e depois no dia 21 de fevereiro, o ataque vitorioso. Então, jantaram no dia 28 de novembro, jantaram, uma chuva tremenda, deslocamento por estrada cheia de lama, né, chuva a noite toda, chegaram já em cima da hora na posição de ataque para partir para a linha de partida e o fizeram sem tomar nem o café da manhã, vamos chamar assim, recebendo fogo de frente e fogo de flanco de Mazancana. Em 2 horas de ataque, o batalhão já tinha 150 baixas, sendo 30 mortos. E aí houve um insucesso. Vamos ver o que diz a revista Army, em 1986, o artigo de John Williams, O Sangramento da FEB. Diz ele: o general Mascarenhas tentou de novo no dia 29, e apesar de seus homens se terem desincubido com coragem quase suicida, as posições alemãs resistiram. Em parte, os insucessos da FEB foram devidos à relativa falta de armas pesadas, não ter dotação completa de metralhadoras e pela falta de munição de artilharia 105 e 155 milímetros e não ter nenhum apoio blindado. Inexperiências e erros houve. Mas houve inexperiência e erros, assim como acontece normalmente com exércitos inexperientes nos seus batismos de fogo. É preciso apontar os erros, sim, mas também os acertos. Atacar, como a FEB fez, recuar em ordem e não em debandada, e não ser substituída e permanecer com a confiança de permanecer na linha de frente, é um mérito para a Força Expedicionária Brasileira. Vamos ver, então, a conquista de Monte Castelo, que foi no dia 21 de fevereiro, mas começou com um ataque preliminar da 10ª Divisão de Montanha, que está ali em azul, sobre Belvedere, de modo que, visto aquela linha vermelha contínua, que era a linha de contato, com uma manobra de flanco em Belvedere, essa linha foi quebrada, e que foi no dia 18 de fevereiro. Então, o que aconteceu? Aquela linha foi quebrada e o alemão teve que reajustar o dispositivo. Até o dia 21 de fevereiro, aquele ataque vindo de Belvedere, a força americana chegou ali onde está Mazancana. Nesse percurso, ela recebeu 7 contra-ataques de flanco vindo lá do norte, mas continuou progredindo, conquistou ali Ronchidos e uma primeira linha em Mazancana. O ataque prosseguiria no dia 21 de fevereiro com a força americana para conquistar La Torracia, pensando-se que ela chegaria primeiro em La Torracia do que a FEB em Monte Castelo. Aconteceu o contrário. Então, quem apoiou a conquista de La Torracia foi a FEB, e não o americano em La Torracia apoiando a conquista de Monte Castelo. Mas iria partir no mesmo momento, em 21 de fevereiro, enquanto a força americana se dirigia para La Torracia, ali na seta amarela, o regimento Sampaio iria conquistar Monte Castelo e depois prosseguir para La Serra. E à direita do regimento Sampaio, está ali onde está RT, é regimento Tiradentes, que iria protegendo o flanco direito do ataque do regimento Sampaio, indo para conquistar Abetaia. Então vejam, o ataque americano começava antes e terminava antes. O ataque da FEB começava depois, conquistava Monte Castelo e terminava também depois com a conquista de La Serra. Então essa era a situação inicial no dia 21 de fevereiro. Então esse é o esquema de manobra do regimento Sampaio, da divisão americana, né, para a conquista de La Torracia e Monte Castelo, tendo um batalhão do regimento Tiradentes, mais à direita do regimento Sampaio, protegendo o seu flanco direito. Vamos ver, então, o que aconteceu no ataque entre 5h30 e 8 horas da manhã. Começou um pouco antes do alvorecer, visto ali o batalhão verde, aquela seta mais abaixo, onde está escrito segunda, é a 2ª companhia do capitão Ramalho, né, que foi conquistar Fornace. Começou antes do alvorecer, surpreendeu os alemães se retiraram da posição, ficaram alguns prisioneiros e bastante material, e dali, de F, que é Fornace, ela apoiava o ataque principal, que é o que está na direita, a seta amarela, o 3º batalhão do tenente-coronel Franklin. Só que esse era um ataque frontal, com as mesmas dificuldades de um ataque frontal, e ele ficou detido um pouco depois de iniciar a progressão. Ali de Fornace, a 2ª companhia, na seta verde, ela apoiava também, vejam a seta mais acima, onde está a 3ª companhia do capitão Iedo Blaut, que estava indo para conquistar o 875.
Os senhores lembram que os objetivos do Batalhão Verde eram Fornace, 875 e depois lá para 930. Essa terceira companhia ia com 2 pelotões à frente, né, na direção de 875. Só que a 10ª Divisão de Montanha sofreu um contra-ataque alemão e não pôde desembocar no ataque às 5h30, ficou parada lá atrás. Então, ali em 1027, a posição ainda estava de posse dos alemães e que começaram a bater o flanco da terceira companhia da Seta Verde. Então, o que aconteceu? Em face desse contra-ataque alemão, essa posição alemã em 1027 bateu o pelotão do Tenente Brandi, que ia à esquerda no ataque da terceira companhia. Tiveram, então, que ser feitas coordenações com a 10ª Divisão de Montanha e esse pelotão do Tenente Brandi teve que atacar 1027 na zona de ação da divisão americana, porque senão não conseguiria a terceira companhia chegar em 875. Tendo agora um pelotão indo para 1027 e só um pelotão para 875, o poder de combate para chegar em 875 ficou pequeno. O que a terceira fez? Pegou o seu pelotão reserva e bem pelo, vamos chamar assim, bem pelo cantinho direito ali de 875, protegida dos fogos alemães que vinham de 1027 e 1036, conseguiu conquistar 875. Então, o Tenente Brandi conquistou 1027, o pelotão, esses outros 2 pelotões conquistaram 875. Então, estamos às 8 horas da manhã, a 10ª Divisão de Montanha detida, sofrendo um contra-ataque alemão, 1027 e 875 já em mãos do 1º Batalhão, do Batalhão Verde, e o comandante do Batalhão Verde, vendo o seu êxito e que só faltava chegar em 930, ele pede ao comandante do Regimento Sampaio, o Coronel Caiado de Castro, vamos ver lá atrás onde está RS, 2º Batalhão e 5ª do 2º Batalhão, o Major Uzeda, comandante do Batalhão Verde, pediu o reforço dessa 5ª companhia que está em reserva, junto com o 2º Batalhão, porque ele estava vendo que ele estava tendo êxito. Só que o Coronel Caiado de Castro, comandante do Regimento Sampaio, achou que era muito cedo para reforçar um ataque secundário e não cedeu àquela companhia. O Batalhão Verde, lembra os senhores, está com 2 companhias na frente, a 2ª e a 3ª, e tem uma companhia em reserva. Por que o Major Uzeda não queria tirar aquela companhia dali? Por que ele pediu a 5ª do 2º Batalhão? Porque se aquele contra-ataque alemão tivesse êxito e subisse, expulsasse a divisão de montanha ali de Ronchidos, esse contra-ataque alemão ia bater bem na retaguarda do Batalhão Verde e ia inviabilizar o ataque inteiro. Então ele queria deixar uma companhia ali. Mas como foi negado o reforço da companhia do Batalhão Reserva, ele resolveu empregar aquela primeira companhia e vamos ver como ele o fez. Ele mandou o capitão Everaldo com 2 pelotões da primeira companhia para atacar o 1036, porque ainda estava de posse do alemão. E deixar ali a retaguarda para proteger o batalhão caso aquele contra-ataque alemão tivesse êxito, um pelotão apenas do tenente Adail. E aí, lá se foi a primeira companhia com 2 pelotões e chegou e conquistou 1036, com o pelotão do tenente Aquino à frente. Agora nós temos o contra-ataque alemão, da Seta Vermelha, sofrendo fogo de flanco e fogo de frente, enfrentando a mesma dificuldade que a FEB-3 teve naquele ataque de 29 de novembro e 12 de dezembro. Está recebendo fogo de frente e de flanco. E agora, com fogo de artilharia sobre esse contra-ataque, mais fogo de frente e de flanco, esse contra-ataque alemão é detido. No momento em que esse contra-ataque alemão é detido, o tenente Aquino já vai para 930. E aquela companhia, a terceira companhia, fica em condições de prosseguir também para frente. Ela não prosseguia porque em 1036, batendo 875, a terceira companhia não podia prosseguir. Então agora, o que acontece? Com aquele contra-ataque alemão detido, um pelotão já chegando em 930, o pelotão do tenente Aquino, o alemão em Monte Castelo, lá no MC, ele tem que reajustar o dispositivo, enfraquecendo a frente que estava detendo o ataque principal do tenente-coronel Franklin, que pode, então, retomar a progressão. Então, por volta de entre 8 horas e 13h30, o que acontece? O coronel Caiado de Castro, comandante do Regimento Sampaio, comandante do Regimento Sampaio, que tinha o batalhão amarelo, o batalhão verde, o batalhão branco, ele resolve pegar aquela 5ª companhia que ele tinha negado antes e reforçar o ataque do Batalhão Verde, que é o ataque secundário, mas que está tendo mais êxito que o principal. Então, entre 8 horas e 13h30,
estamos com um pelotão da primeira companhia em 930, outros pelotões podendo serrar para 930 dessa companhia, a terceira companhia podendo serrar também para 930 e a quinta companhia se aproximando para aquela posição que flanqueava o Monte Castelo. É que isso demora tempo, né? Não é feito em 5 minutos, em 10 minutos. Às vezes demora 1 hora, 2 horas para haver todo esse deslocamento. Então, o que aconteceu a partir de 13h30? Então, a primeira companhia já está toda, né, inclusive aquele pelotão do Tenente Adel que ficou lá atrás, já está em 930. A terceira companhia, aquele pelotão do Tenente Brand, que estava em 1027, já se incorpora aos outros dois que estavam em 875 e serra para 930. A quinta companhia, que foi o reforço que foi mandado, serra também para 930. Então, Monte Castelo está flanqueado, está sendo batido de frente e de flanco. Agora, quem está sendo batido de frente e flanco é o alemão em Monte Castelo. Só que, nesse ínterim, a ideia era iniciar o ataque final a Monte Castelo às 15 horas. Mas, visto ali a 10ª Divisão de Montanha, aquela seta azul que vem por trás do Batalhão Verde foi uma companhia, né, de fuzileiros de um batalhão da 10ª Divisão de Montanha que se perdeu, entrou na retaguarda do Batalhão Verde, confundiu posições brasileiras com alemães e chegou até a atacar e matar um soldado brasileiro. Isso acontece no combate. Isso não é incompetência, não. Essa 10ª Divisão de Montanha americana era extremamente competente, uma tropa de escola. Mas na guerra, erros acontecem. E aí, o que acontece com essa companhia? Ela veio andando pelo terreno, meio perdida, e foi bater exatamente entre as companhias, né, da FEB que iriam atacar Monte Castelo pelo flanco, impedindo que o ataque pudesse prosseguir às 15 horas. O alemão, vendo-se praticamente cercado, inviabilizada a defesa de Monte Castelo, começa a retrair. Retraem mais de 30 homens, um pelotão, inclusive com copioso material e armamento. Até às 16 horas era essa situação. Às 16 horas a situação está resolvida, essa da companhia americana no intervalo, né, entre Monte Castelo e as companhias brasileiras. E aí, a partir das 16 horas, inicia o assalto final a Monte Castelo. São realizados 20 minutos de fogos cerrados intensos sobre Monte Castelo e aí as companhias, primeira, terceira e quinta, e a própria segunda companhia cerram a frente para Monte Castelo e o batalhão do Tenente Coronel Flank, o ataque principal, também cerra sobre Monte Castelo. E em Monte Castelo, então, às 18 horas, temos o hasteamento da bandeira nacional, a conquista da posição. La Torrácia só foi conquistada pela 10ª Divisão de Montanha no dia seguinte, com apoio da FEB. E no dia 24 de fevereiro, aquele 2º Batalhão do Regimento Sampaio, que estava em reserva, o batalhão do Major Cisano Sarmento, vai e conquista La Serra. E vamos ver o que diz aquele coronel alemão, comandante de um regimento paraquedista, sobre essa ação da Força Expedicionária Brasileira. Notável foi o ataque da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária, em meados de fevereiro de 1945. Na região de Vergato, a divisão brasileira avançou, lado a lado com a famosa 10ª Divisão de Montanha, contra posições da 232ª Divisão Alemã de Granadeiros, arrebatando-lhes o tenazmente defendido Monte Castelo. Então, infelizmente, uma vitória bonita como essa de Monte Castelo e outras que a FEB teve, infelizmente, a FEB é mais cultuada na Itália do que no Brasil. Eis o monumento à conquista de Monte Castelo, o monumento Libertação. Mas isso, infelizmente, aconteceu no Brasil. E nós vamos aqui recordar as palavras do padre Antônio Vieira, ditas séculos atrás. Se servistes à pátria e ela vos foi ingrata, vós fizestes o que devias e ela o que costuma, infelizmente. Soldados, cabos, sargentos, tenentes, capitães e comandantes de unidades da FEB venceram o maior desafio do guerreiro: enfrentar o inimigo com equilíbrio emocional, competência e coragem. A Força Expedicionária Brasileira ficou 239 dias seguidos na frente de combate. Das 44 divisões dos Estados Unidos que combateram na África e na Europa entre novembro de 1943 e maio de 1945, apenas 12 estiveram ininterruptamente mais dias no fronte. Aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão sendo testemunhas dos feitos da FEB, por favor,
Quando o senhor ou a senhora for para casa, fale sobre nós a eles. Estou falando como, assim, representando os nossos pracinhas da FEB. Fale sobre nós, pracinhas da FEB, a eles. Para os seus amanhãs, eles, os pracinhas da FEB, deram o seu hoje. John Edmonds. E aí, a história da FEB é uma história da luta pela liberdade contra o totalitarismo nazista, nazi-fascista. É uma história escrita com sangue. Aos heróis, pracinhas da FEB, o orgulho de quem lutou pela pátria, a nossa eterna gratidão. E aqui, para os senhores terem uma ideia, mais uma vez, o pensamento de um alemão sobre a Força Expedicionária Brasileira. Isso não aparece em livros que alguns escritores andam escrevendo por aí. Do livro Verdades e Vergonhas da Força Expedicionária Brasileira, o expedicionário, um cabo, né, veterano da FEB, que pode até ter estudado depois, né, escreveu um livro. E nesse livro há o relato de um diálogo entre o tenente Emílio Varoli, que foi feito prisioneiro pelos alemães. Conta o tenente: fui recebido amavelmente pelo capitão alemão, que acompanhava um oficial médico ali atendendo alemães feridos. Ofereceram-me um pouco de conhaque e puseram-se a conversar comigo em inglês. Em dado momento, o capitão me disse: francamente, vocês brasileiros são loucos ou muito bravos. Nunca vi ninguém avançar com tal desprezo pela vida contra posições muito bem defendidas, enfrentando metralhadoras a toda. Respondeu o tenente: capitão, nós cumprimos ordens recebidas. O alemão fala: sei disso, mas os brasileiros perderam no ataque de hoje 100 de homens entre mortos e feridos, contra 5 mortos e 13 feridos nossos. Diz o tenente: capitão, haja o que houver, os brasileiros não fogem à luta. O alemão respondeu: sei disso. Na minha opinião, depois do soldado alemão, que são os melhores guerreiros, lógico, o alemão disse isso, os brasileiros e os russos são os melhores que já vi. Testemunho do então inimigo. Meus amigos, minhas amigas, o Exército Brasileiro de ontem e de hoje, junto com as suas irmãs, Força Aérea Brasileira e a Marinha de Guerra, a Armada Brasileira, somos a guarda da pátria. O Exército é forte pelas virtudes de desprendimento, idealismo e solidariedade. É a trincheira onde os brasileiros se encontram, as pessoas se igualam, as raças se unem, os preconceitos se extinguem, os esforços se conjugam e as histórias se escrevem. Autor desconhecido, não sou eu. O Exército é uma escola de civismo e cidadania. Brasil, um filho teu não foge à luta. Viva a Força Expedicionária Brasileira. E com isso, meus amigos, minhas amigas, a gente encerra o relato de um feito importante da Força Expedicionária Brasileira que deve servir de orgulho para nós. Quantos dos senhores e das senhoras conheciam sobre isso aqui? Quanto os seus filhos conhecem? Quanto isso é ensinado nas escolas? E por que não? Por que não elevar a autoestima do povo brasileiro? Um povo sem autoestima, sem autoconfiança, nunca vai ser um povo grande e nunca terá uma nação grande. E nós temos que lutar contra isso. Nós temos que prezar a nossa história, valorizar a nossa história, porque ela não é bonita só pelos feitos da FEB. É bonita porque fez muito mais do que apenas um feito histórico, embora de grande valor, como foi a conquista de Monte Castelo. Muito obrigado.